Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, porque está chegando agora no canal, eu sou Mirla Prado. É um prazer enorme ter vocês aqui para assistir esse vídeo comigo, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Gente, antes de ir para a história, eu preciso fazer aqueles pedidos rapidinhos que são importantes para o canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like logo agora no começo do vídeo, porque depois você provavelmente vai esquecer, e esse like faz uma diferença enorme pra gente aqui no canal. Assim, gente, quem quiser também ser membro do canal, é um valor bem pequenininho que ajuda a gente com tantas desmonetizações e você passa a ter algumas regalias. E se puder também, gente, deixar um comentáriozinho, nem que seja só um emoji para ajudar no engajamento, faz muita diferença. É isso. Fica aqui meu muito obrigada e agora, bora pra história. Dias d'Ávila é uma cidade que fica a apenas 54 quilômetros de Salvador, menos de 1 hora de viagem. Ela faz parte da chamada Costa dos Coqueiros, uma região muito bonita do litoral baiano. O local tem praias lindas por perto, como a praia de Juá, com suas águas cristalinas e areia branca. É aquele local que deveria ser sinônimo de tranquilidade, de paz, de veraneio, né? Mas infelizmente, gente, a realidade nem sempre acompanha a beleza natural do local. Algumas regiões da cidade, principalmente certos bairros, são dominados pela violência. Áreas controladas por facções criminosas, onde moradores vivem com medo, onde ninguém ousa abrir a boca para falar nada. É aquele típico local que dizem: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E é exatamente nesse cenário que essa história de hoje se passa. Ela se inicia com uma amizade entre 3 mulheres, 3 jovens mães solo. A primeira delas era a Jailma Barbosa da Silva ou Jailma Barbosa dos Santos. Depende da fonte, porque as fontes divergem até sobre o nome das vítimas. Ela tinha 27 anos e era mãe de 3 filhos pequenos. A segunda era Giovana Vitória Vilela de Melo, de 18 anos, que já era mãe de um bebezinho de 1 ano. E a terceira era a Maria, de 19 anos, mãe de uma menina de 3 anos. A Maria, como vocês podem perceber, vocês estão vendo a minha imagem, né? Por quê? Porque ela não teve a identidade revelada, porque ela é a única sobrevivente. Por isso, gente, o nome Maria ele é fictício, esse não é o nome real dela. Então, vocês vão conhecê-la como Maria, tá bom? Assim, as 3 amigas faziam literalmente de tudo para conseguir sustentar suas famílias. E olha, a vida nem sempre é das melhores para todos, né? Então, cada um escolhe o seu rumo. Foi o que elas fizeram. E por circunstâncias que só elas sabem, elas resolveram trabalhar com atendimento íntimo, se é que vocês me entendem. Sim, elas eram profissionais do sexo. Para esse trabalho, a Giovana alugou uma casa na rua Parque Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Embaçaí, lá em Dias d'Ávila. Era ali que elas faziam os atendimentos. E essa casa tinha uma estrutura interessante. Eram 2 andares, embaixo ficava a garagem e em cima ficava a propriedade, digamos assim. Agora, uma outra coisa interessante. Mesmo tendo alugado a casa, a Giovana, ela não morava lá. Quem vivia lá eram as outras 2 mulheres. A Giovana morava com a sua família próximo dali. E uma coisa curiosa nesse caso, gente, é que o posto policial ficava a apenas 500 metros dali. O 36º posto da Companhia da Polícia Militar. Bem pertinho mesmo, sabe? Por causa do trabalho das meninas, os vizinhos percebiam uma movimentação intensa. Pessoas entrando e saindo do imóvel toda hora, de dia, de noite, enfim. Era uma grande movimentação mesmo. Eles não faziam ideia de início o que estava rolando, que eram atendimentos íntimos. Aliás, o bairro, ele era, né, gente, conhecido por ser dominado pelas facções. Então, os vizinhos eles tinham medo que aquilo ali fosse um ponto de droga, de início.
Então, como todo mundo vive ali com muito medo, ninguém falava, ninguém se metia, todo mundo conversava entre si, cochichava, mas ninguém falava abertamente. Então, mesmo tentando se manter na deles, os moradores começaram a ficar incomodados, sim, com aquela movimentação toda, já que eles pensavam que estava rolando venda de drogas ali. Inclusive, alguns vizinhos fizeram denúncias anônimas para a polícia para que ela investigasse o que estava rolando ali. Foi aí que, durante as investigações, descobriram que, na verdade, o real negócio que acontecia ali era, né, as garotas trabalhando com homens. Os vizinhos, de uma certa forma, até se tranquilizaram por não ser um ponto de droga, um ponto do tráfico. Mas até aí, gente, a vizinhança, ela já estava meio que acostumada com aquela movimentação mesmo sem gostar. Tudo parecia dentro da normalidade até o dia 6 de março de 2025, quando, por volta das 22h30, ou talvez das 3 da madrugada, porque olha, gente, tem uma contradição enorme nos relatos sobre o horário exato que tudo aconteceu. Mas como meu dever é falar tudo para vocês do que eu angariei e tem essa contradição entre os horários, eu tô falando, tá bom? Nesse momento, os vizinhos ouviram algo que gelou o sangue deles. Eram tiros, muitos tiros. E junto com os tiros, tinham gritos desesperados que ecoavam na rua. E olha, teve uma voz feminina que ainda suplicou entre os disparos pela sua vida. Ela dizia o seguinte: "Não atira, amor, não atira." Essa frase, ela diz muita coisa. Ela mostra que havia algum tipo de vínculo, alguma relação entre pelo menos uma das vítimas e alguém que estava atirando, né? Mas naquele momento, ninguém sabia quem eram os criminosos e até mesmo quem eram as vítimas. O que se sabe é que logo depois dos gritos, os vizinhos puderam ouvir o barulho de uma moto acelerando e se afastando. Logo depois disso, eles ligaram para a polícia desesperados, né, que logo apareceu. A polícia, quando entrou na casa, viu que a cena era desoladora mesmo, assim. Tava tudo revirado, tudo quebrado e tinham 3 corpos. Um era de um homem chamado Henrique Silva Borges dos Santos, um bancário de 32 anos. Ele foi o primeiro a ser encontrado, ele tinha sido atingido com disparos. A outra era Giovana, de 18 anos, que eu já falei antes para vocês, e a outra vítima era a Jailma, a mulher de 27 anos, que também trabalhava naquela casa. Só que diferente do Henrique, as duas tinham tanto marcas de tiros como também possivelmente de golpes de faca, de arma branca. E mais uma coisa também chamou a atenção imediata da polícia. Não havia sinais de arrombamento. A porta não tinha sido forçada. Isso significava que ou as vítimas conheciam quem tinha entrado ali e feito tudo aquilo, ou a porta estava destrancada e eles mesmos abriram e cometeram tudo aquilo. Assim que a notícia se espalhou pelo bairro, uma terceira mulher chegou, a Maria. Vocês repararam que a Maria não estava lá? Pois é, a Maria, ela chegou desesperada, ela não podia acreditar no que estava acontecendo, ela estava em choque. Logo que os policiais a abordaram, ela não conseguia nem falar. Primeiro, gente, por quê? Porque ela tinha saído pouco tempo dali, ou seja, se ela tivesse ali alguns minutos antes, ela também teria sido vitimada. E também porque ela, na cabeça dela, achava que agora ela também era alvo. Afinal, ninguém sabia quem tinha feito aquilo. A primeira declaração que ela deu para a polícia foi que naquela noite ela estava na casa com a Jailma, com a Giovana e mais algumas pessoas. Ela contou que durante a noite houve uma discussão e que 2 homens que estavam lá, entre eles, saíram irritados, dizendo que iam embora para casa, que iam para suas próprias casas e saíram irritados. E logo depois ficaram somente as 3 mulheres e o Henrique. Mas pouco tempo depois, o namorado dela tinha ligado para ela pedindo que eles se encontrassem. Então ela pegou as coisas dela e saiu. Então lá ficaram só as 2 amigas e o Henrique. Ela inclusive disse entre lágrimas que se ela tivesse ficado ali, ela provavelmente também não tinha sobrevivido. E foi muito pouco mesmo. A Maria então forneceu os nomes de quem estava na casa, naquela festinha deles, né? Esses homens passaram a ser investigados e agora bora passar para as investigações. Com os nomes que a Maria forneceu, a polícia agora tinha um ponto de partida.
Mas eles também precisavam de mais coisas para poder ter provas concretas, porque os homens estavam lá antes, não durante. Então, já era só um ponto de partida. A primeira linha de investigação que eles seguiram foi um possível envolvimento com o Comando Vermelho, que é quem domina essa área. E olha, gente, fazia sentido, porque assim, o bairro é realmente tomado pela facção, tomado pela violência constante, e o modus operandi batia perfeitamente. Assim, entrar, executar e fugir. Talvez fosse uma disputa por território, dívida, rivalidade de grupos, enfim. Podia ser qualquer coisa naquele momento. E a Maria, ela ficou apavorada. A única coisa que passava na cabeça dela é que ela seria a próxima vítima. Então, gente, o que foi que ela fez? No dia seguinte, ela literalmente pegou as coisinhas dela e sumiu. Ela fugiu do mapa, temendo pela vida dela. E enquanto ela fugia, os investigadores trabalhavam juntando as evidências. Eles conseguiram imagens das câmeras de segurança da rua, fizeram rastreamento de ligações e mensagens dos celulares das vítimas, conversaram com os vizinhos, né, que eram testemunhas, nem que seja de ouvido, né? E foi aí que começou a surgir algo estranho. Boatos começaram a correr pelo bairro. Os moradores começaram a falar sempre em voz baixa, porque ninguém queria se comprometer por medo de repente, entrar no foco dos criminosos, né? Que eles diziam que um policial estava envolvido nessa festa íntima e que provavelmente esse policial estava envolvido também no crime. E sempre que alguém tentava conseguir mais detalhes, os vizinhos se calavam, porque ninguém queria virar alvo. Mas mesmo com essa dificuldade das pessoas falarem, as evidências começaram a se juntar. E assim a investigação começou a tomar um rumo. Em pouco tempo, eles chegaram à conclusão de que aquilo realmente não tinha sido nada que envolvesse o Comando Vermelho. Não era uma execução de facção. Tudo, absolutamente tudo, apontava para um crime premeditado e, acima de tudo, gente, passional. E com essa nova linha de investigação surgiu uma hipótese. Será que alguém ficou com ciúmes das meninas que estavam trabalhando ali, né? E resolveu eliminá-las? Ou talvez um ex-namorado que não aceitava a situação? Ou até mesmo um cliente que se apaixonou? Enfim, eles começaram a trabalhar com essas linhas de investigação. Mas, em paralelo, a polícia também começou a vasculhar mais a vida das vítimas e começou a descobrir algumas coisas, no mínimo, interessantes. Assim, se aprofundando na vida da Giovanna, eles descobriram que em 2024, pouquíssimo tempo antes de tudo acontecer, a ex-sogra da Giovanna tinha ido até a delegacia registrar um boletim de ocorrência contra ela. Segundo o depoimento da mulher na época, ela e a Giovanna teriam tido um desentendimento. A Giovanna, na época, ainda era menor e ela teria partido para agressão contra a ex-sogra. A ex-sogra levou muitos socos no rosto, ficou muito debilitada e a Giovanna só não foi presa porque ela era menor de idade na época. E durante o depoimento, a mulher disse que a Giovanna não tinha feito isso uma única vez com ela, que elas já tinham tido outras situações assim antes. De acordo com a mulher, as brigas entre elas só escalonavam, então a violência era cada vez maior. Então, a partir disso, a polícia começou também a considerar essa linha de investigação, que talvez essa mulher ou algum parente dela pudesse querer vingança contra a Giovanna. No dia 13 de março de 2025, exatamente uma semana depois do crime, aconteceu algo que mudou tudo, gente. Eles estavam investigando para tudo quanto é lado, mas nesse dia aconteceu algo que ninguém esperava. Já tinha se conjecturado a possível participação de um policial militar. Lembra? Pois é. Esse policial apareceu na delegacia. O nome dele era Alisson Santiago dos Santos. Ele se apresentou voluntariamente, dizendo que ele tinha o que falar e foi acompanhado de um advogado e lá ele confessou. Ele disse que participou do triplo homicídio e disse que tinha um cúmplice. Mas quando os investigadores tentaram obter detalhes sobre o que tinha acontecido naquela noite, quem atirou em quem e por que aquilo tudo aconteceu, ele disse que preferia permanecer calado. Ele não quis dar mais nenhuma informação. Ele só assumiu a culpa. Mesmo assim, só o fato dele ter confessado já era suficiente. Então o Alisson foi preso na hora e levado para o batalhão de choque, já que ele era um militar.
Então, com base nas informações que ele e seu advogado deram durante a apresentação voluntária, a polícia identificou o cúmplice, que era o Estevão Yuri dos Santos, um amigo muito próximo do policial. A polícia, então, saiu atrás do Estevão e no dia 20 de março de 2025, Estevão foi localizado e preso. Ele não resistiu à abordagem. Quando ele foi capturado, ele também optou por ficar em silêncio. Ele disse apenas que ele ia contar a versão dele dos fatos na frente do juiz. E pronto, não falou mais nada. E agora, com os dois presos e após terem confessado, a polícia agora começou a montar o quebra-cabeça completo do que teria acontecido naquela noite fatídica. E, gente, a história é bem estranha. Olha só. Baseado no cruzamento das mensagens dos donos dos celulares, dos depoimentos da Maria e de tudo que a população estava falando por ali, porque vocês sabem, gente, que às vezes a população sabe mais até do que a polícia, porque um vai falando para o outro e aí eles vão montando seus próprios quebra-cabeças. E assim, a polícia estava sabendo também de coisa que alguns soltavam, eles só não sabiam de tudo. Segundo a polícia, tudo aconteceu da seguinte forma. Naquela noite, as 3 moças elas estavam num bar, curtindo, como eu falei para vocês, junto com o Henrique. E assim, eles decidiram ir lá para o apartamento, para fazer uma festinha entre eles. Em algum momento da noite, mais 2 pessoas chegaram, que eram os 2 que confessaram, o Alisson e o amigo dele, o Estevão. Ali eles estavam curtindo, bebendo e Deus lá sabe o que estava rolando mais, se é que vocês me entendem. E o Alisson, ele tinha um tipo de relacionamento romântico com a Giovana. Eles tinham relações, enfim. Pronto, gente. Agora o grupo estava completo. Assim, eram 3 homens, 3 mulheres, alguns tinham alguma relação e estava tudo lá entre eles. Eles estavam se curtindo geral. Eles começaram a beber, consumir entorpecentes e de forma consensual eles estavam na festinha deles lá. Só que no momento, o que aconteceu? O clima que era tranquilo começou a pesar. Quando o Henrique, o bancário, ele fez uma piada de mau gosto com o Alisson. Segundo as fontes, ele teria brincado sobre fazer uma cama de casal. Eu não entendo muito bem o que significa isso. E assim, ninguém sabe muito bem o que significa, mas o que foi traduzido para a polícia, os informantes, é que o Henrique teria sugerido, insinuado que o Alisson e o Estevão tinham algum tipo de envolvimento sexual entre eles. Eles eram muito próximos, aqueles amigos inseparáveis. Nesse momento, gente, o Alisson ficou louco da Silva. O Alisson ele era visto como um policial muito calmo, nunca teve problemas, então ele diz que saiu de si. O Alisson ficou furioso com aquele questionamento, eles entraram em confronto, ele disse que ele era homem e que aquilo não ia ficar daquele jeito. Então ele decidiu ir embora junto com o amigo Estevão. Eles saíram de lá no carro que eles estavam, enquanto isso ficaram na casa as 3 mulheres e o Henrique. Mas logo depois, o namorado da Maria a chamou e ela saiu. Mas pouco tempo depois, a polícia pôde ver que o Estevão mandou uma mensagem para Giovana dizendo que já estava em casa e que ia dormir. Mas isso, gente, era mentira, era pura mentira. Porque ele e o Alisson, eles não tinham ido dormir, eles não estavam na casa deles. Eles estavam, na verdade, planejando a vingança. Eles se prepararam para voltaram armados, chegando lá, fizeram tudo o que fizeram. O Henrique ele foi o primeiro a ser atingido pelos disparos. Depois a Giovana e a Jailma gritavam desesperadamente. E segundo as fontes, devido a Giovana provavelmente ter um relacionamento com um deles, ela suplicou para que ele não tirasse a vida dela naquele momento que os vizinhos escutaram. Não, amor, não atira. Mas não adiantou nada, gente? Os 3 foram executados friamente, sem piedade. E a dupla fugiu de moto, porque dessa vez eles voltaram de moto, deixando para trás todo aquele cenário de horror. Agora tem um ponto que eu preciso esclarecer para vocês. A mídia fala que tanto as 2 vítimas quanto a sobrevivente, elas eram profissionais do sexo, certo? Só que a Maria
Em depoimento, ela nega isso. Ela diz que ela e as amigas eram trabalhadoras, elas faziam de tudo para poder sustentar seus filhos, que elas trabalhavam com faxina, com vendas e tudo mais. E que aquela festa íntima foi uma coisa que não era habitual, que aconteceu sim naquela noite, mas que não era uma coisa habitual, ou seja, que não era o trabalho delas. Então eu tenho a obrigação de falar o que ela disse, tá bom? Mas eu não posso afirmar ou que a mídia está certa ou que a sobrevivente está certa. Eu só preciso passar as informações necessárias para vocês. Mas assim, independente de qual é a versão verdadeira, isso realmente para mim não é nada relevante. Vítima é vítima. Agora, sobre a questão da justiça desse caso, a promotoria ela enquadrou o crime como triplo homicídio qualificado, com 2 qualificadoras de feminicídio pelas mortes das 2 mulheres. Segundo o Ministério Público, os 2 acusados agiram juntos, premeditaram o crime e executaram as vítimas friamente, sem piedade nenhuma. As penas, se forem somadas, dos casos, seriam de mais de 100 anos de prisão, mas a gente sabe que isso aí é puramente fictício. O Ministério Público aceitou a denúncia contra os 2 acusados e o processo agora segue para a fase de instrução. É aquela etapa, que as provas vão ser debatidas, nos mínimos detalhes e tudo mais, tá bom, gente? O julgamento, obviamente, não aconteceu ainda, porque foi esse ano. Tinha até uma possibilidade de ainda acontecer no final agora de 2025, mas a gente sabe que não aconteceu. E o próximo passo é ir para júri popular. Assim que eu souber de mais informações sobre o caso, eu quis trazer esse caso para vocês porque eu achei bem interessante, assim, estou tentando trazer umas coisas que estão acontecendo atualmente. Eu não gosto muito de trazer casos que não têm julgamento, mas eu achei esse caso bem interessante e como aconteceu no Brasil, eu queria trazê-lo para vocês, mas assim que eu tiver novas informações do julgamento, eu vou trazer uma atualização para vocês. É isso, gente. Esse foi o Fato Sinistro de hoje, bem curtinho, bem rapidinho, mas como notícia mesmo, para a gente ficar por dentro do que está acontecendo no nosso Brasilzão, E eu fico por aqui. Até o próximo Fato Sinistro. Não esqueça de deixar seu like se você gostou, tá bom? Receba um grande beijo e até o próximo Fato Sinistro.